Então, por favor, abra sua Bíblia em livro de Amós, no capítulo 7. Amós, capítulo 7. Amós, ele viveu mais ou menos 750 anos antes de Cristo. Amós, ele não era profeta e nem era discípulo de profeta algum. Amós, ele era um boieiro, como diz a Bíblia, né? Ele era um homem do campo. Ele era um homem do campo, boieiro e colhedor de sicômoros. Naquela época, não havia indústrias. As pessoas viviam do campo. As pessoas viviam do campo, da agricultura. Por isso que a Bíblia fala muito a respeito do campo, pastor. E quando fala de pastor, de ovelhas, fala mesmo de pastor que cuidava de ovelhas. Não é como hoje um pastor que cuida de pessoas. Era uma profissão mesmo, pastor de ovelhas. Aliás, antes de começarmos aqui a leitura, eu gostaria de dar um conselho aos jovens. Você que é jovem, nada impede você de estudar, ter uma profissão. E se você tiver um chamado de Deus, Deus ele vai lhe usar. Você tendo uma profissão ou não. Porque Deus usou pessoas no passado que tinham suas profissões. Lucas era um médico. O próprio Paulo, ele tinha sua profissão. Pedro era pescador. O próprio Senhor Jesus, ele foi carpinteiro. Ele tinha uma profissão. E hoje em dia o sistema religioso, Tereza, que foi implantado principalmente no Brasil, olha o que esse sistema religioso está criando. Eles pegam jovens de 16 anos, 17 anos, tiram esses jovens do trabalho, ou melhor, do estudo, não deixam esses jovens estudarem, terem uma profissão, e depois de 30, 40 anos, descartam esses jovens quando chegam aos 40, aos 50 anos. Eles estão criando uma geração de pessoas sem estudo e sem profissão. E quando esses pastores são mandados embora, sem estudo, sem profissão, muitos deles são mandados embora sem absolutamente nada. O que eles vão fazer? Eles vão procurar uma outra igreja para se tornarem pastores nessas outras igrejas, ou vão procurar abrir uma outra igreja. Até porque foi a única coisa que eles aprenderam. É o que eles sabem fazer. Então já não se torna uma vocação, mas uma necessidade de sobrevivência da própria pessoa. Então vejo que esse sistema, aliás, o Ministério Público do Trabalho, existe no Brasil uma proteção, leis que protegem a juventude, os adolescentes, deveria exigir dessas instituições religiosas que esses jovens estudem e tenham profissões. Porque eles fazem isso justamente para manter a pessoa cativa, para que a pessoa não saia dali, porque a pessoa fica com medo de enfrentar a vida. A pessoa fica com medo, e eles ainda colocam na cabeça da pessoa, do jovem, que se sair dali, você vai vender banana.
Se sair dali, você vai limpar banheiro de madame. Se sair daí, você vai ter que limpar banheiro. Como se fosse uma coisa humilhante. Eles não ensinam que o trabalho é digno e dignifica o homem. É humilhante para quem é orgulhoso. Mas quando o jovem vai vender latinha, catar latinha para fazer o sacrifício, não é humilhante. Quando vai lavar banheiro para construir o sacrifício, não é humilhante. Eles aceitam aquele sacrifício, eles aceitam aquela oferta. Na verdade, eles escravizam, usam para manter os seus impérios. Aliás, era o que estava acontecendo na época de Amós. A religião e a política haviam se juntado para explorar o pobre, para explorar o povo. Então, quem era o rei? Era Jeroboão II. Quem era o profeta? O profeta era Amazias. Mas eles estavam juntos, acumulados, para explorar o povo. Então o povo era explorado pela religião e era explorado também pelo sistema político, que era a monarquia naquela época. E não havia profetas. É como hoje. Não havia voz profética. Não havia quem denunciasse. Os políticos não denunciam políticos. Os líderes religiosos eles não denunciam porque também estão acumulados. No Brasil está acontecendo isso. A religião, e quando eu digo religião, principalmente evangélica, se uniu ao Estado para explorar o povo. É um se aproveitando do outro. O Estado, o governo se aproveita da religião porque tem os seus votos de cabresto. Quando chegam as eleições, os pastores indicam, eles manipulam para votar em candidato A, B ou C, em troca de favores. Em troca de favores. Às vezes até vendem o voto da igreja, do povo. Os políticos compram o voto do povo. Vai lá e negocia com o pastor, negocia com o líder religioso. E por sua vez os líderes religiosos ficam presos aos políticos e não pode denunciá-los. Porque se denunciá-los, estarão denunciando a eles mesmos. Era o que acontecia na época de Amós. Então Deus usou Amós para profetizar e para mostrar para aquele povo e para mostrar para os políticos daquela época e também os religiosos daquela época que o juízo de Deus viria. E o que esses políticos daquela época e os religiosos daquela época diziam? Que Amós era um conspirador. É o que dizem hoje. Não, esses aí que estão denunciando, eles têm inveja, eles são conspiradores, eles têm demônios, eles são caídos, eles são enfermos na fé, porque querem continuar manipulando as pessoas, querem continuar escravizando o povo. E Deus chamou Amós e disse assim, capítulo 7, isso me fez ver o Senhor Deus. Foi Deus quem fez Amós ver. Eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebanho da erva serôdia. E era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. Tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu, Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno?
Então o Senhor se arrependeu disso, não acontecerá, disse o Senhor. Então a primeira visão que ele teve foi a destruição da erva serôdia, ou seja, que era aquela colheita que era destinada ao rei, que era destinada ao Estado, porque o povo tinha que trabalhar, como é hoje, e tinha que contribuir com o rei, tinha que contribuir para manter o luxo do rei, porque o rei Jeroboão havia construído uma estrutura e o povo tinha que pagar os impostos para manter essa estrutura. É como acontece hoje. Essas instituições grandes, elas criaram uma estrutura grande, eles constroem grandes templos, eles vivem no luxo, eles vivem na ostentação, mas quem é que paga? Quem paga é o povo. O povo. E essa semana eu dei um aviso também aos imigrantes. Quando no Brasil eles pegam jovens, muitas vezes pegam esses jovens, Tereza, jovens de 16 anos, 17 anos, e mandam para outros países. Chegam nesses países, esses jovens, eles se tornam pastores. E eles não sabem o valor do dinheiro. Eles não sabem o quanto a pessoa, ela se sacrifica para conseguir o dinheiro. Por exemplo, em Portugal, um exemplo, o salário mínimo é 575 euros. Portugal. Às vezes a pessoa ganha 4 euros por hora. 4 euros por hora. E no Brasil não é diferente, não. 4 reais por hora. E aí o pastor quer que a pessoa chegue de 1.000 reais, 2.000 reais, 3.000 reais. Você não pode dar menos de 100. Quer dizer, eles não têm noção do que a pessoa faz para ganhar um dinheiro. E até porque a maioria jovem, não trabalhou, a maioria sim, não trabalha. O jovem, ele não trabalhou, ele não sacrificou, então ele não sabe o que é. É difícil, como é difícil a pessoa que ganha 500 e pouco pegar 100 euros, 200 euros e dar assim. Eles não têm noção. Então aqui, na primeira visão, Deus mostra para Amós que os impostos seriam atingidos. É como no Brasil, o imposto é atingido pela corrupção. A corrupção. Aí o versículo 4 diz: isso me mostrou o Senhor Deus, eis que o Senhor Deus chamou fogo para exercer a sua justiça, e este consumiu o grande abismo e devorou a herança do Senhor. Então disse eu: Senhor Deus, cessa agora, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno? E o Senhor se arrependeu disso, também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Então aqui seria uma seca. Seria uma seca que viria. Mas veja que o profeta, quer dizer, na verdade não é nem o profeta, Amós está intercedendo, orando, pedindo a Deus, não permita isso, não faça isso. E aqui não era o diabo, era o próprio Deus. Mas Jeroboão não estava vendo isso como se fosse algo de Deus. Amazias, que era o profeta, também não estava enxergando que isso era algo de Deus. E esses políticos no Brasil, e esses religiosos no Brasil não conseguem enxergar que isso que está acontecendo, essas denúncias na internet, as pessoas abrindo os olhos, é o próprio Deus. Que o que está acontecendo no Brasil é o próprio Deus.
Porque não é esse evangelho que Deus quer que seja anunciado, não. Não é esse evangelho que Deus quer que chegue às pessoas, um evangelho de barganha, de exploração, onde as pessoas elas são manipuladas, onde as pessoas são escravizadas. Versículo 7, mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre o muro, levantado o prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse, que vês tu, Amós? Respondi, um prumo. Então me disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo, de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel. Levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão, que era o rei. E Deus está aqui dizendo o seguinte, tá bom, você intercedeu 2 vezes e eu me arrependi. Quer dizer, força de expressão. Deus não atuou, mas agora eu vou atuar. Eu vou colocar o prumo. O prumo é aquele equipamento que um construtor ele usa para saber se a parede está sendo construída de uma forma correta. E o prumo é a palavra de Deus hoje. Você tem que analisar aonde você está indo pela palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Você de repente está indo num lugar que você gosta da música, que você gosta do ambiente, mas esse lugar está fora do prumo. Está fora do prumo. Está fora da palavra de Deus. É um lugar que está levando você à ganância. É um lugar que está levando você a ser uma pessoa materialista. É um lugar que está levando você à idolatria. Que está levando você a não ter sentimentos. A não se importar com o próximo. Só leva você à ganância, só leva você a conquistar isso, conquistar aquilo. Você não percebe isso, meu irmão, minha irmã? Isso está fora do prumo, isso está errado. E Deus já decretou o juízo dele, assim como ele decretou o juízo contra Jeroboão e toda a casa de Jeroboão. E Amós estava anunciando isso, Tereza. Naquela época não tinha rede social, então ele anunciava para as pessoas e dizia, olha, Deus não está se agradando disso não, vai vir um juízo. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Então, esse profeta chamado Amazias mandou dizer ao rei que Amós era um conspirador e que as palavras dele deveriam ser caladas. Porque às vezes, Tereza, pior do que o rei é quem está em volta do rei. Colocando Sabe? o rei contra Amós. Colocando o rei contra Amós. Que de repente o rei até poderia se arrepender. Mas fica ali aqueles grupinhos em volta do rei. Os que dão tapinha nas costas. Tapinha nas costas. Olha só, estão conspirando contra o Senhor. Não, o Senhor tem poder. O Senhor pode mandar calar a boca deles. Então, Amazias, que era o profeta, que tinha a responsabilidade de ser usado por Deus e ir lá abrir os olhos do rei, não estava fazendo. E quando Deus chamou Amós para fazer, que era um boieiro, que era um colhedor de frutas, um colhedor de sicômoro, Amazias foi lá e mandou dizer para o rei, olha, esse homem é um conspirador. Porque assim diz Amós, versículo 11,
Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então Amós estava profetizando isso. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá. Vai lá para Judá, porque aqui em Samaria, aqui em Betel, nós estamos bem aqui. Olha só como é que a religião e a política, né, andam juntas. Tá tudo já certinho aqui, já tá tudo acumulado. Vai lá para Judá, porque lá em Judá você vai fazer a sua vida lá. Em outras palavras, faz igual eu estou fazendo. Estou ganhando dinheiro aqui, eu estou bem com o rei. Vai lá, eu estou bem com a política, vai para lá. Foge para a terra de Judá e ali come o teu pão e ali profetiza. Vai lá, faz a tua vida, come o teu pão lá. Né? Profetiza, vai fazer lá. Abre uma igreja lá, tipo assim, abre um trabalho lá. Vai ganhar almas lá. Vai ganhar almas lá. Mas deixa a gente aqui, não fica denunciando, não. Tem gente que entra na internet falando isso, né? Não, vai ganhar almas. Já ouvi, muitas mensagens já recebi de pessoas assim, ó, manda teu marido e ganhar almas e cala a boca. Parar de falar mal da... São os Amazias dos dias de hoje. Sim, são. Deixa aqui Samaria do jeito que tá. Deixa aqui. Aí, e por quê? Mas em Betel, daqui por diante já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Quer dizer, Deus não tem mais nada com isso aqui não. Esse negócio aqui, o que é aqui agora é um negócio entre a religião e a política. Tanto que ele diz aqui que o santuário do rei, o santuário é de Jeroboão, e o templo do reino. Então tá tudo junto. Reino e santuário, misturou tudo. Eles mesmos sabiam que Deus não estava ali. Deus já não está mais ali, Deus não está aqui. Deus não está aqui. Aqui é templo e reino junto. Porque era separado. Uma coisa é o templo, outra coisa é o palácio. Uma coisa era o rei, outra coisa era o sacerdote. Eram distintos. Tanto é que o profeta que foi lá falar com Davi, Natã, né? Foi lá falar com Davi: você está errado. Porque esse era o papel do profeta, abrir os olhos do rei. Denunciar a corrupção. Até falar para ele o que ninguém tinha coragem de falar. E mesmo sem medo de perder a cabeça, como foi o caso de João Batista, que denunciou lá o pecado do rei, da família do rei. Porque esse era o papel do profeta, do homem de Deus. Mas aqui não. Eles estavam juntos. Eles estavam juntos. Aí veio a resposta de Amós. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Ele era um colhedor de sicômoros, né? Frutas, um boieiro, um homem do campo, estava lá em Tecoa, mas Deus o chamou. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Então a profecia tinha a palavra tinha uma direção, um endereço. O meu povo de Israel. Então o que nós estamos fazendo, abrir os olhos, é do povo de Deus. Eu sei que muitas pessoas vão continuar dentro desses lugares, sendo usadas e usando
se aproveitando e sendo aproveitadas. Mas quem é de Deus vai abrir os olhos. Quem é de Deus vai abrir os olhos. Porque a palavra tem um endereço, tem uma direção. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizarás contra Israel e nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será partida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. E foi o que aconteceu. O que aconteceu? O rei da Síria, os assírios, invadiram Samaria, e quando eles invadiam Samaria, invadiam outros povos, o que eles faziam? Violentavam as mulheres em praça pública, na frente de todos, violentavam as mulheres. Aquelas que estavam grávidas, eles passavam a espada no ventre. Os filhos eram mortos, outros levados como escravos. E foi o que aconteceu, veja a história. Veja a história, meu irmão, minha irmã. A história mostra o que aconteceu com Samaria e depois também com Jerusalém. No caso, Jerusalém foram os babilônicos. Então Deus está falando ao seu povo. Deus está usando o prumo. Deus não quer que você viva buscando entretenimento, mas que você busque a palavra de Deus. Saia desses lugares que estão fora da palavra de Deus, estão fora do prumo. Já misturou religião com política. Aí diz, eu sou bispo licenciado. Onde está isso, meu irmão? Minha irmã, na Bíblia. Pastor licenciado, bispo licenciado. Onde está isso, meu irmão? Onde está isso? Onde está na Bíblia que uma pessoa tem uma chamada? Não é isso, Tereza? Ele tem um chamado para ser um bispo, para ser um pastor. Ele diz assim, não, eu estou me licenciando. Deus, me dá licença, porque agora eu vou exercer o cargo de prefeito. Eu vou exercer o cargo de deputado, porque isso é mais importante. Isso é mais importante. Na verdade, meu irmão, minha irmã... Se tornou mais importante. Né? É porque já não contam mais com o favor de Deus. Agora tem que ser a política. Tem que ser a política para poder atender os seus interesses. Para atender os seus interesses econômicos, para protegê-los dos seus crimes, para que eles alcancem os seus objetivos. Meu irmão, minha irmã, busca um lugar, ou se você não tiver esse lugar, é melhor você ficar em casa, com a sua família, ler a Bíblia em casa, procurar em casa, do que você ir para um lugar aonde está fora do prumo. Se você constrói uma parede fora do prumo, isso vai cair. Isso vai ser derrubado. Vai cair. Então, a mensagem de hoje é essa. Fuja desses lugares que estão fora do prumo. E o prumo é a palavra de Deus. Porque aí você vai começar a apenas ser um arrecadador de dinheiro, ou então um cliente para levar dinheiro, né?
Vão fazer de você como se fosse um apostador, um viciado. Eu coloquei até uma mensagem que eu recebi de um texto falando de Stalin, que era um ditador. Então nessa mensagem ele pega uma galinha para mostrar para os seus seguidores, para mostrar para os seus companheiros. Olha só como é que acontece. Ele pega uma galinha, despena ela todinha. E todo mundo vai pensar que quando ele vai soltar aquela galinha, a galinha vai fugir dele. Ele diz assim, olha só o que acontece. Aí ele pega um monte de milho e vai na frente da galinha toda despenada, e a galinha vai atrás dele. Quer dizer, é a mesma coisa. Eles estão despenando as pessoas, tirando tudo das pessoas, tiram a juventude, tiram a liberdade de escolher se vai ter filho ou se não vai ter filho, tiram a liberdade de ter uma casa, de ter um carro, tiram a liberdade de casar com quem quer casar, tiram toda a liberdade da pessoa e depois vão assim dando um milhozinho. Você vai ser de Deus, você está obedecendo a Deus, você é uma pessoa de Deus, e a pessoa vai atrás, toda despenada, sem nada, sem nada. Isso é uma estratégia, e com a promessa, não, você vai ficar rico. As pessoas não conseguem perceber. Olha, nós começamos essas denúncias em 2016, por aí, não foi? 2017. Olha, já passou a Fogueira Santa de julho de 2016, dezembro de 2016, passou agora a de julho de 2017, dezembro vai vir outra, e as pessoas continuam dando. As pessoas continuam dando com a promessa. Cadê a Lamborghini? Cadê a Lamborghini que o Formigoni prometeu? Cadê a riqueza que o Bispo Macedo prometeu que as pessoas iriam ficar ricas se construísse o templo? Cadê? Tudo mentira, meu irmão, minha irmã, para enganar você. Tudo mentira. E se você estiver indo num lugar que é parecido, que é idêntico, fuja.